Fala, Padawan, aqui é o professor Júlio Leitão e eu quero trazer aqui o gabarito extracursial de algumas questões do bloco 2, eixo 4, tá, de desenvolvimento de software. A primeira que a gente vai estar trabalhando aqui é essa aqui, ó, questão 31, que diz o seguinte: em um ambiente DevOps, várias equipes de desenvolvimento utilizam o Git para poder gerenciar o código-fonte de uma biblioteca para uso comum. Para isso, usam funções como branch, tag, fork, push, pull. E aí, qual é o propósito de criar um fork no Git? Pessoal, olha só. Quando a gente está trabalhando em equipe, a gente está trabalhando em uma linha de código ali, tá? Em uma base de código ali que ela está sendo versionada, tá bom? Então, por exemplo, você vai ter a sua linha principal ali, que vai ser a master, né? E aí, se você fizer parte da equipe e você conseguir fazer alterações ali, você pode fazer o seguinte: você pode puxar aquele código ali para o seu repositório, uma versão dele que não vai alterar o que tiver lá na master, tá? Então você pode estar alterando, fazendo besteira, voltando, pode estar fazendo o que você quiser, tá bom? E aí o nome do comando que você vai estar criando vai ser o branch, tá? Quando você fizer o branch é uma ramificação. Você vai estar criando uma ramificação aqui desse código principal aqui. Você está criando uma cópia para você aqui, ó, desse código aqui, para você mexer à vontade. Você pode alterar ele, que não vai estar atrapalhando os demais desenvolvedores, tá bom? E aí você fez sua atualização, corrigiu tudo. O que você vai fazer? Corrigiu algum bug, né? Fez alguma versão nova. Digamos que você está lançando uma funcionalidade nova. Você terminou de implementar essa funcionalidade, terminou de fazer todos os testes, está pronto para subir para master, então você vai vir com um comando aqui, ó, que no caso é o push. Tá? Então você vai estar atualizando a master com as suas atualizações da sua branch aqui, tá? Digamos que aqui você está gerando a versão 2 do seu sistema e aqui estava na versão 1, tá? Você pode estar intitulando aqui esses pontos aqui com versão 2 e versão 1. O nome desse recurso vai ser a tag, tá? Quando você utilizar a tag, é para você dizer que colocar marcações para você dizer na linha histórica o que está acontecendo com aquele código, tá? Então, por exemplo, se alguém fez alguma besteira lá na versão 2 e você quer voltar para a versão 1, é só ir lá na tag V1 que você vai ver a última versão estável, tá bom? E aí, digamos que exista um outro camarada aqui, ó, que ele vai estar fazendo vai estar desenvolvendo um código aqui e ele vai estar com um desenvolvimento em paralelo do seu. Ó. No momento que você fez a branch aqui, antes de você subir, ele tem um código em paralelo. Ele criou uma branch para ele, tá? E aí você falou assim, ó, subir uma atualização. Quando ele for subir a atualização dele, que vai gerar uma V3 aqui, ó, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar a sua atualização. Então ele vai ter que baixar a atualização aqui para o código dele e aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer um pull. Tá? Quando ele fizer um pull, ele puxa a atualização da master. Tá? Quando você faz um push, você manda suas atualizações para a master. Então a tag é para poder fazer marcação e a branch é para você criar essa ramificação independente aqui de você poder estar utilizando. Então a branch é quando você quer modificar, você faz parte do time, você consegue estar fazendo essa atualização na master. Tudo vai estar dentro do mesmo repositório, tá? Só que com suas ramificações diferentes. A master sendo todo mundo mexe, e a branch é aquilo que você isolou ali para você poder fazer a sua implementação, tá bom? Só que um usuário externo pode vir aqui, ó, e falar o seguinte, ó, digamos que o seu sistema é de código aberto, ele é open source, né? E aí ele tem o seu código aqui. Ele pode querer baixar esse código e pedir oferecer uma solução para algum problema que está acontecendo com ele. Ele não vai fazer branch porque ele não tem permissão de descer, fazer autorização e subir. Então ele vai fazer, nesse caso aqui, um fork. O que ele vai criar? Ele vai criar uma cópia desse camarada aqui, ó, em um ambiente totalmente isolado, tá? Então ele cria uma cópia desse ambiente isolado. Quando ele terminar de fazer o que ele tem que fazer, ele manda lá para cima, ele manda para a equipe para poder avaliar se vai recepcionar as alterações ou não, tá bom? Então é isso que é o branch, o fork, o push e o pull, tá bom? Dito isso, vamos voltar para a nossa questão aqui, ó. Qual é o propósito de criar um fork no Git? Marcar um ponto específico importante no histórico de desenvolvimento? Não, isso aqui é a tag, né? Criar uma cópia independente de repositório para o desenvolvimento em paralelo, pronto, nós já temos o nosso gabarito aqui, que é a letra B de Bravo. Então o fork faz isso, cria uma cópia independente do repositório para desenvolvimento em paralelo. Enviar alterações locais para o repositório remoto, no caso aqui ele está fazendo um push, né? Então não é isso aqui. Atualizar o repositório local com as alterações do repositório remoto, então ele está fazendo um pull. Aqui, ó, não é essa a alternativa, tá? Isolar o desenvolvimento de uma funcionalidade específica sem afetar a linha principal de código dentro do mesmo repositório. Então ele está criando
uma linha de código similar à master lá, só que está dentro do mesmo repositório, ele vai estar trabalhando nela, tá? Porque ele depois finalizou, ele vai subir aquilo ali, né? Então aqui a gente está falando da branch, tá bom? Beleza. Questão 32. Um programador deve desenvolver testes unitários para uma função que interage com uma API externa. Fornecida, está mal formatado aqui, mas dá para entender, tá? Fornecida por um terceiro e acessada via internet. Para garantir que os testes sejam feitos de forma isolada, de acordo com as melhores práticas de teste, o programador deve fazer o quê? Pode acontecer de você ter que fazer uma funcionalidade que vai conversar com a API que ainda nem foi construída. Só que o contrato dela já está todo definido. Você já sabe quais dados você vai enviar, qual dado você vai receber, qual requisição que você vai fazer, por onde você vai fazer, tá? Você já sabe tudo. E aí, o que você pode fazer para poder simular esse camarada, se ele não está construindo? Você pode estar utilizando um mock, tá? Que é uma técnica que você vai ter um objeto que vai estar simulando essa API. E aí você pode estar chegando num cenário muito mais próximo do que uma comunicação com a API, quando você faz um mock, tá? Então, o mock ele vai simular essa API, que, por exemplo, pode não estar construída, pode não estar disponível, e você consegue estar fazendo testes e se aproximando do sucesso quando ela estiver disponível, tá bom? Então, o mock aqui é a nossa alternativa, tá? Gabarito aqui, letra C de Charlie. Questão, ó, aqui eu fiz uma cópia aqui, acabou o texto daqui para cá, tá? Para criar uma tabela em um banco de dados relacional, foi utilizado o seguinte comando: create table pessoa, id. Aqui vai ser do tipo integer, né? Um campo chamado id do tipo integer, e ele vai ser o primary key, né? Vai ser minha chave primária. Depois vai ter um nome aqui do tipo varchar, né? Um campo chamado nome do tipo varchar de 255 posições, né? Qual comando SQL permite modificar a tabela para incluir o campo CPF do tipo varchar de 11? Pessoal, aqui é só conhecimento de SQL básico, tá? Então, quando você quer alterar a estrutura da tabela, você vai utilizar o alter table, tá? Então, alter table até aqui tá ok. Qual tabela que você está atualizando? Pessoa, né? Porque é esse camarada aqui. Então, até aqui tá ok. Agora, o comando aqui é que vai estar diferenciando, ó. Você vai utilizar o add column, tá? Você não vai utilizar include column nem insert column. Você vai utilizar o add column, dando o nome do campo e o tipo dele, varchar de 11, tá? E o ponto e vírgula para poder encerrar a instrução. Então, gabarito letra A de alfa. Questão 34. O gerente de produção de uma grande indústria automobilística precisa avaliar o impacto de diferentes cenários de produção em resposta a flutuações de demanda do mercado. Para isso, ele utiliza um sistema que permite simulação de diversos cenários, incorporando variáveis de custo de matéria-prima, capacidade de mão de obra e tempo de produção. Esse sistema facilita a visualização de resultados potenciais através de gráficos e relatórios detalhados. O tipo de sistema projetado especificamente para esse fim é o quê? É um sistema de apoio à decisão, tá? Que ele vai estar te dando a possibilidade ali de você simular cenários para você tomar a melhor decisão. Então, gabarito aqui, letra E de eco. Uma organização está planejando iniciar um projeto para desenvolvimento de uma aplicação móvel que deve funcionar com os sistemas operacionais Android e iOS, com requisito importante de desempenho máximo. Então, se ele quer desempenho máximo, ele está querendo uma aplicação nativa, né? Para isso, foi decidido não só um código nativo para cada sistema operacional, desenvolvendo suas aplicações similares em paralelo, mas também adotar linguagens consideradas preferidas e mais recentes propostas para esses sistemas pela empresa Google e Apple, ao invés de linguagens usadas tradicionalmente. Considerando esse cenário, a linguagem que deve ser adotada respectivamente no desenvolvimento de tal aplicação Android e para o iOS seria qual? O nativo mais novo aqui para o Android e iOS vai ser o Kotlin e o Swift. Eita de acho. Swift. Tá? Antigamente era Java e Objective-C. Objective-C, tá? Mas as linguagens mais novas propostas aí, que é um dos requisitos da questão, é Kotlin e Swift, tá? Então aqui o único gabarito que pode ser é letra C de Charlie, tá bom? Uma organização deseja implementar um software para lidar com seus documentos e que deve ter como característica principal a variação dos campos descritivos de acordo com vários tipos de documentos. Essa necessidade específica levou a organização a escolher um banco NoSQL. A característica principal presente em alguns bancos de dados NoSQL que justifica essa escolha veja aqui, ele pediu que tem vários campos descritivos de acordo com vários tipos de documentos. Então você vai ter várias estruturas diferentes. Para você não ter uma estrutura definida, trabalhar com um banco, por isso que você vai trabalhar com o banco NoSQL, porque ele te permite você utilizar ali estruturas o banco de dados semi-estruturado ou não estruturado, tá? Que vai ter esquemas flexíveis, tá? Então o gabarito aqui é letra D de delta, tá bom?
Um programador criou um método do Java que recebe como parâmetro um inteiro maior ou igual a zero e retorna um inteiro, cujos dígitos têm suas posições invertidas em relação ao inteiro recebido como parâmetro, conforme o exemplo apresentado a seguir. Caso essa função receba, por exemplo, 1, 2, 3, 4 como parâmetro, ela retornará 4, 3, 2, 1. Caso essa função receba 1, 0, 0, 0 como parâmetro, ela retornará 1. Por quê? Porque na hora de inverter vai ficar 0, 0, 0, 1, despreza os zeros da esquerda, vai ficar somente 1. Né? Caso essa função receba 1, 8 como parâmetro, ela retornará 1, 8. Porque na inversão de 8 com 8 só vai dar 8, né? Então, qual método executa o que foi especificado? Ele vai ter as alternativas aqui, tá? Na letra A, veja que ele está utilizando uma pilha, tá? Ele vai estar recebendo um número aqui, ó. E aí, o que ele vai fazer, ó? Ele vai utilizar um do while, enquanto esse número for maior do que zero, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai pegar o resto da divisão desse número por 10 e depois vai pegar e fazer uma divisão desse número por 10 e retornando para a própria variável, né? Como ela é inteira, só vai pegar a parte inteira, tá? E aí vai fazer um push numa pilha aqui do resto que ele achou, tá? Então, por exemplo, aqui, naquele exemplo que ele deu, 1, 2, 3 e 4. Quando ele faz um mod 10 aqui, o que ele está fazendo? Está pegando o resto da divisão por 10. Então, 1 vai me dar 10, desce 2, vem o 3 aqui, aí vai ser 2, né? Que vai ser 20. Desce o 3, vem o 4 aqui, e aí vem o 3, vem o 30, o 4, eu não consigo dividir mais, né? Então, achei o meu resto. Eu vou ter o 4 aqui como resto, e esse é o primeiro número que eu achei. E aí ele vai fazer o num dividindo e recebendo o valor aqui por 10, né? O valor inicial era 1, 2, 3, 4. Se eu dividir isso aqui por 10, eu vou deslocar esse camarada aqui para a direita da minha vírgula, né? Mas como é um número inteiro, eu só apago ele e guardo dentro da variável, tá? Então a variável num tá com 1, 2, 3 agora, tá? Então, vamos só registrar aqui, ó. Ela inicialmente estava com 1, 2, 3, 4. Agora ela está com 1, 2 e 3, tá bom? E aí ele vai verificar aqui, num é maior do que 0? Então volta lá e agora vamos fazer essa divisão por 10 de novo aqui. Então, 1, que vai me dar 10, desce o 2, aí vai descer o 3 aqui, né? Vai ser 2, e aí vem o 20 aqui, desce o 3, e aí eu não consigo dividir mais, eu tenho o meu resto de novo aqui, tá? Então esse é meu segundo resto. E aí ele vai fazer a divisão de novo por 10, né? Recebendo dividido igual a 10, e aí ele vai fazer aqui 1, 2, e vai apagar o 3, né? Porque ele jogou esse camarada aqui para a direita, e aí como é um inteiro, ele só vai ficar com a parte inteira, então vai ficar 12, né? Dividido por 10 aqui, vai ser 1, que vai me dar 10, desce o 2, e eu não consigo dividir mais. Então aqui, ó, o meu resto é 2, esse é meu terceiro elemento, tem o primeiro, segundo e terceiro. Tá? E aqui, pessoal, ele vai ter o 1 aqui, que na hora que ele... Tá, chegou no 12 aqui, tá? Tem o 12, ele vai subir aqui de novo, né? Ou vai fazer a divisão por 10 de novo, né? Vamos só apagar para ter espaço aqui, ó. E vai ficar somente um 1, né? Aí ele vai subir, porque o 1 ainda é maior do que 0 aqui, né? Ele vai subir e ele vai fazer a divisão de novo por 10. Fazendo a divisão por 10, eu já não consigo dividir, o meu resto é o próprio 1, né? E o número que vai estar retornando lá é o 0, tá? Para essa divisão aqui, ó. Então, o 1 aqui, no final das contas, vai estar com 0, tá bom? Então, tá com 0 e aqui tem os meus restos, tá? Então, primeiro resto aqui 4, depois 3, depois 2, depois 1, que é o quarto elemento. E ele está fazendo sempre aqui, ó, que ele faz essa alteração, para cada elemento ele está dando um push na pilha. Então ele está empilhando aqui, ó, 4, 3, 2 e 1. Tá? A minha pilha aqui está o topo. Tá? E aqui embaixo o que ele vai fazer? Ele vai fazer um for de i, enquanto a pilha não estiver vazia, ele vai fazer um incremento de 10 em 10. Tá? Ele não está fazendo i mais, está fazendo de 10 em 10. Só que a primeira vez é i. Então ele vai pegar o elemento que está no topo, vai dar um pop e fazer um mais igual a num. Num está com 0, né? Então vamos atualizar o num bem aqui, ó. Num está com 0, ele vai receber esse camarada aqui, ó, 1 vezes 1. 1 vezes 1 vai me dar 1. Então a primeira atualização de num aqui vai ser 1. Beleza. Depois ele vai voltar aqui o for, que a pilha ainda não está vazia, né? E ele vai dar um pop de novo, com 2. Só que agora ele multiplicou por 10. Multiplicava por 1, agora vai multiplicar o 2 por 10, que vai me dar 20, né? Então 20 mais igual, né? O número que está dentro de num, que é 1, vai me dar 21. Beleza? E aí eu vou fazer um pop com esse camarada aqui, só que agora com 100, né? Então 3 vezes 100. Então ele vai me retornar aqui o 100
300 mais 21 vai me dar 321, tá bom? E aí, beleza. Agora ele vai dar um pop de novo nesse camarada aqui, que vai ser o 4, só que agora multiplicando por 1.000. E aí 1.000 multiplicado por 4 vai me dar 4.000, somado a 321 vai me dar 4.321. Veja que eu inverti o número original de ir para 1, 2, 3, 4 para 4, 3, 2, 1. E ele dá um retorno nesse número aqui. Se você simular os outros números lá, também vai dar certo. Só que eu estou com uma birra com essa questão aqui, ó, porque ele fala que criou um método Java que recebe um parâmetro inteiro maior ou igual a zero. Tudo bem, ele vai receber esse parâmetro maior ou igual a zero. Mas ele poderia estar validando aqui também se o número que está vindo é maior ou igual a zero para ele poder fazer os cálculos, tá? Então, vamos desprezar essa parte e assumir isso aqui como o gabarito, porque esse aqui é o mais correto que tem, tá? Ele está trabalhando com pilha, está empilhando os restos e depois multiplicando os valores das posições aqui das casas para poder encaixar certinho os números, tá? Ele faz a inversão correta, tá? Veja que esse aqui dá errado, ó, porque ele está trabalhando com query. Query é fila, tá? A fila, ele vai fazer a mesma operação aqui, ó. E aí o que ele está fazendo? Enquanto o num... isso aqui é basicamente um while, tá? Que ele não tem uma inicialização, mas ele vai estar tratando ele aqui enquanto o num for maior do que zero. Então o num vai estar recebendo aqui. Aqui, ó, veja que ele fez o tratamento. Ó. Ele não vai receber, não vai aceitar número negativo ou zerado. Então ele vai pegar somente números positivos maiores do que zero, tá? Então ele, para o primeiro número aqui, ó, digamos que novamente 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Nós já vimos o que essa operação faz aqui, só que agora ao invés de estar colocando em uma pilha, ele está colocando em uma fila, tá? Então 1, 2, 3, 4, ele está enfileirando aqui, ó. 4, 3, 2, 1. Essa aqui é a minha fila, tá? O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Então, a minha fila está nesse sentido aqui. Então, esse camarada, nesse for aqui, ó, ele vai ser multiplicado por 1, que vai me dar 4. Esse camarada aqui vai ser multiplicado por 10, que vai me dar 30, que vai me dar 34. Esse camarada por 100, que vai me dar 200, vai ser 234. E esse camarada aqui vai ser por 1.000, que vai dar 1.234. Então, o número que entrou vai ser o número de saída. Ele não inverteu coisa nenhuma, tá bom? Então, o nosso gabarito aqui é letra E. Eu vou estar te mostrando que os outros estão errados, tá? Aqui a gente está utilizando fila do mesmo jeito, tá? Então, aqui também não vai funcionar. Então, quando tem fila, não funciona. Fila do mesmo jeito, não funciona. E aqui ele está usando a pilha. Só que, olha só, ele não está jogando para a pilha o resto, ele está jogando o próprio dígito, tá? Então, ele está empilhando ali, por exemplo, ele está empilhando, na primeira vez ele vai empilhar 1, 2, colocou inicialmente ali 1, 2, 3 e 4. Então, ele retirou aqui o último dígito aqui, né? Retirou esse camarada aqui, e ele vai estar empilhando aqui 1, 2, 3. Depois ele vai empilhar 1, 2, depois vai empilhar 1. Viu? E aí depois, quando ele for desempilhando, ele vai multiplicar 1 por 1, vai dar 1. 12 por 10 vai me dar 120, né? Então vai me dar 121. E por 10 e o próximo é por 100, né? Então vai ser mais 2 zeros aqui. Então 2 zeros aqui com 3, 2 e 1. Então vai ficar 12.421 no final. Foi uma bagunça, né? Então, o nosso gabarito único que a gente tem aqui é letra A, embora eu tenha um ranço com ele, tá bom? Um programador está desenvolvendo um programa em Python que irá ler um texto e produzir um relatório contendo os substantivos presentes em um texto e o número de vezes que cada substantivo aparece no texto. Por exemplo, hoje é domingo de carnaval, hoje é dia de samba. Irá produzir o seguinte resultado. Hoje, está aparecendo duas vezes, olha, apareceu essa vez aqui e essa vez aqui, então vai somado com 2, né? O próximo substantivo aqui é domingo, né? Então domingo só apareceu uma vez, ele está somando 1 aqui. Carnaval depois vai aparecer uma vez, ele está somando aqui. Dia só uma vez, está colocando 1 aqui. E samba só uma vez, colocando 1 aqui, tá? E aí ele está fazendo o seguinte, ó. Os substantivos são organizados de acordo com a lista inicial dessa forma, com o nome e a quantidade, tá? O substantivo e a quantidade. Para completar o programa é necessário construir uma função chamada inclui, que receba um parâmetro, como parâmetro uma lista de palavras como a lista acima. Então, como essa lista acima aqui, tá? E a próxima palavra do texto. Caso essa palavra recebida como parâmetro já encontre na lista, deve-se adicionar a quantidade da palavra existente no texto. Caso contrário, uma nova palavra será inserida no final da lista com a quantidade igual a 1. Então, por exemplo, se eu chegar aqui e colocar, ó, eu acho que ele fez até, por exemplo, se a função incluir a palavra carnaval, ó, veja que carnaval aqui está com 1. Se você colocar carnaval de novo, ele vai somar o 2 aqui, tá? Só que se você
quiser colocar folia, ele não tem folia aqui, o que ele vai fazer? Ele vai adicionar no final aqui um folia, tá bom? Qual implementação da função inclui a execução do que foi descrito? E aí ele tem essas funções aqui. Veja que ele tem aqui um inclui A, que já não está valendo aqui isso aqui eu bati um print da prova, tá? Já não está valendo porque ele falou que o nome da função é inclui. Daqui a gente poderia já dar errado, tá? Dar esse elemento como errado. Só que ele ainda tem um problema aqui de lógica, tá? O que ele vai fazer? Ele vai receber a lista, aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai percorrer a lista e vai estar jogando em elemento. Se o elemento na posição 0 for igual ao substantivo que passou aqui, o elemento recebe elemento mais igual a 1. Até aí, tudo bem. Só que você percorreu toda a lista e no final das contas você vai adicionar ele lá no final da lista também, passando o substantivo e jogando ele lá para o final da lista também. Então, se você colocar hoje, ele vai estar atualizando lá com 3 e lá no final ele vai colocar um hoje com 1 no final, tá bom? Porque ele percorreu tudo aqui, fez a atualização que ele tinha que fazer, só que saiu do for e tem um lista.append aqui passando o substantivo e mais um, tá? Além desse erro aqui de digitação, ainda tem a lógica errada, tá? No segundo aqui ele recebe a lista e vai passar o substantivo e ele está fazendo o seguinte, ó, for de um range aqui, lembrando que o range, pessoal, ele vai definir um conjunto de valores aqui que por padrão começa com 0 até o último valor excluso, tá? Então no caso aqui é o tamanho da lista. Nesse caso aqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5. 5, né? Só que o range aqui é excluso, ele vai pegar só 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Ele não pega o 5 porque o último elemento é excluso. O primeiro é incluso, mas o último é excluso. Então ele vai pegar de 0 a 4. Então ele vai percorrer a lista inteira e aí ele vai fazer o seguinte, ó. Se a lista, o elemento que eu estou percorrendo aqui, na posição 0 for igual ao substantivo, eu vou somar e vou dar um return. Pronto, perfeito. Ele fez a atualização. Caso terminou o for todinho e não atualizou, aí ele vai dar um append com um 1 lá no final. Então, nosso gabarito aqui é a letra B de bravo, tá bom? Aqui, pessoal, o que acontece? Ele está passando a lista aqui, ó, para dentro do código aqui, com o substantivo, e ele está buscando o índice do substantivo específico. Só que a formatação aqui, ó, tá o substantivo e o valor dele. Ele teria que achar um elemento aqui exatamente com a mesma formatação. Por exemplo, nessa lista original aqui que o hoje está com 2. Se eu quisesse pesquisar o hoje aqui, ele teria que passar hoje, vírgula 2, para poder encontrar esse elemento na minha lista, tá? Ele não é inteligente o suficiente para poder encontrar um elemento dentro de uma lista, dentro da minha lista, tá? Então, ele não vai encontrar o substantivo nenhum que eu passar aqui, porque lá tem uma casadinha, né? Dentro de cada elemento da lista eu tenho uma dupla de elementos ali, então ele nunca vai encontrar elemento nenhum que já vai quebrar a minha lógica aqui. Nunca eu estou fazendo uma validação. E vejo que ele faz a mesma coisa para a letra D, e para a letra E. Então, eles estão errados porque estão utilizando o index da maneira errada, tá? Embora ele tenha tentado fingir alguma coisa aqui, mas isso aqui também dá erro, tá? Não está achando nada. Então, nosso gabarito aqui é letra B de bravo. E a nossa última questão aqui, pessoal, e eu vou te falar, viu? Eu não sei que birra que a Sesgran Hill tem com árvore, mas eu vou dar o braço a torcer, que essa questão aqui até que eu gostei, tá? Porque olha só o que ele faz, ó. A figura abaixo exibe uma árvore binária de busca balanceada. Um novo número inteiro foi inserido nessa árvore sem que suas propriedades tenham sido alteradas. Além disso, nenhuma transformação foi necessária para mantê-la balanceada. Qual foi o número inteiro inserido? Então ele vai inserir algum número aqui que não vai tirar o fator de balanceamento da minha árvore e não vai fazer nenhuma rotação para poder rebalancear ela, tá bom? Nenhuma rotação simples, nenhuma rotação dupla, de maneira nenhuma, tá? Então, a gente sabe que o fator de balanceamento para minha árvore estar balanceada é o seguinte, ó, o fator de balanceamento é minha árvore da direita menos a minha árvore da esquerda, tá? Menos a minha árvore da esquerda. Então, aqui, ó, eu tenho o tamanho 1, 2, né? Então, vai ser 2 menos 1, 2, 3, menos 3. Então, meu fator de balanceamento aqui é menos 1, tá? Então, fator de balanceamento aqui é menos 1, beleza. Aqui, o fator de balanceamento, vamos fazer mais rápido aqui, ó, é 1 menos 0. Então aqui é 1, tá? Aqui o fator de balanceamento é 0. Aqui o fator de balanceamento é 0. Aqui o fator de balanceamento é 1, que é 1 menos 0. Aqui o fator de balanceamento é 2 menos 2 vai dar 0. Aqui o fator de balanceamento é 1, que é 1 menos 0 vai me dar 0. E aqui o fator de balanceamento é 0. Veja que nenhum deles ficaram, vamos só colocar o valor
certinho desse aqui, menos 1. Nenhum deles pegou um valor acima de 1 ou menor do que menos 1, né? Então ele ficou no intervalo aceitável do fator de balanceamento, que é menos 1, 0 ou 1, tá? Se passou para 2 ou menos 2, ele ficou desbalanceado, a gente teria que rebalancear. Então ele falou que vai adicionar um elemento aqui e vai estar mantendo o balanceamento. Só que, olha só, esse camarada aqui, a gente geralmente faz assim, ó, quando for menor vem para a esquerda, quando for maior vem para a direita. Mas ele fez o contrário. Aqui quando for menor vem para a esquerda, quando for maior vai para... Desculpa, quando for menor vem para a direita, e quando for maior, vai para a esquerda. Olha como é que o cérebro buga. Isso aqui é bom para o candidato errar, mesmo entendendo essa lógica aqui, ele errar. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Sendo o menor para a direita, ó, menor, direita, e o maior, esquerda. Ele inverteu a ordem que geralmente a gente utiliza, tá? Então, o 20 aqui, o que vai fazer? Ó? O 20 é maior ou menor do que 40? Menor, então ele vai para a direita, então ele vem para cá. O 20 é maior ou menor do que 30? É menor, então ele vem para cá. 20 é maior ou menor do que 10? É maior, então ele vem para cá. Então o 20 vem para cá. Quando eu fiz isso, desbalanceou esse camarada aqui, ó. Esse aqui vai ficar com balanceamento menos 1, mas esse camarada aqui vai ficar com tamanho 2, menos 0 vai me dar menos 2. Como eu não posso fazer rotação, não é o 20 que vai entrar. Então o nosso gabarito aqui não é o 20. Beleza. 45, maior vem para a esquerda, né? Então maior vem para a esquerda. 70, 45 é maior ou menor? Menor, então vem para a direita. 60, 45 é maior ou menor? É menor, então vem para a direita de novo. 50 é maior ou menor? Menor, então vem para a direita de novo. Ficaria aqui, ó, 45. Só que aí você desbalanceou esse camarada aqui, ó. Então não é o 45, tá bom? E a árvore aqui ia ser 2 e a de cá ia ser 0, ia ter uma diferença maior do que 1, né? Então 55. 55 é maior ou menor? Maior, então vem para a esquerda. Então veio para a esquerda, chegou nesse camarada aqui. 70, o 55 é maior ou menor? É menor, então vem para a direita. 60, maior ou menor? Menor, então vem para a direita de novo. 55 é maior ou menor do que o 50? É maior, ele vem para cá. 55 é para cá, ainda faz um desbalanceamento, tá? Então não é esse camarada aqui, beleza. Vamos para o próximo, 65. 65 é maior ou menor do que 40? Maior, então vem para a esquerda. É maior ou menor do que 70? Menor, então vem para a direita. É maior ou menor do que 60? É maior, então vem para a esquerda. Veja que o 65 manteve o balanceamento. A diferença desse com esse agora ficou 0. Esse aqui tem fator de balanceamento 0. E aqui manteve 0. Então a minha árvore continuou balanceada. Então nós temos nosso gabarito aqui, letra D de delta, tá? Só para confirmar o 75, o que iria acontecer? Maior ou menor do que 40? Maior, vem para a esquerda. Maior ou menor do que 70? Maior, então ele vem para a esquerda. Maior ou menor do que 90? Menor, então ele vem para a direita. Maior ou menor do que 80? Ele é menor, então ele vem para a direita. Então 75 ficaria aqui. Veja que desbalanceou esse nó aqui, ó, que ficaria 2 menos 0, que é igual a 2, né? Então já ficaria desbalanceado, beleza? Então nosso gabarito aqui, letra D, 65. Finalizamos aqui o gabarito extraoficial que eu tenho para dar para vocês e te vejo na próxima. Até mais.